Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um call de resultados da Brasil Agro. Só para esclarecer para quem é novo por aqui, a gente está divulgando os 9 meses findos em 31 de março de 2023, que representa o terceiro trimestre do ano da Brasil Agro, que se encerra em 30 de junho. Eu estou aqui com o nosso CEO, André Guilmon, e com o nosso CFO, o Gustavo Javier Lopes. Passar os recados paroquiais aqui, então avisar que quem quiser fazer pergunta, sinalizar pelo chat que a gente abre o áudio. Quem quiser enviar perguntas por escrito, é só enviar pela plataforma, que todos estão conectados. Para quem estiver ouvindo a gente em inglês, a apresentação está disponível no chat, na versão em inglês. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, e eu vou passar agora a palavra para o André, para começar a falar um pouco do que aconteceu nesse trimestre. Obrigada. Com você, André. Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouquinho. Sempre é mais complexo entender uma empresa agrícola no trimestral, né? A gente sempre fala que o gostoso é entender a empresa agrícola no anual, né? Mas nós temos que explicar os trimestrais também, né? Se fosse só o fácil de fazer é o anual. Mas nós vamos trazer um pouco do que aconteceu no trimestre, contar um pouquinho como está evoluindo a companhia, do lado operacional, de todos os lados, né, do desenvolvimento de pessoas e tudo isso que a gente vem sempre reforçando aqui, e fazer aqui deixar sempre o mais tempo possível para vocês perguntarem. Então, vamos passar para a primeira página. A gente fecha aqui os 9 meses com uma receita líquida de 663 milhões, 26 milhões praticamente de lucro líquido, e um EBITDA ajustado de 168 milhões. Receita operacional na colheita de praticamente toda a soja já aqui no Brasil, né? A gente ainda tem soja para colher Paraguai, 203 mil toneladas de soja. E eu acho que uma coisa muito interessante trazer, que a gente vem sempre reforçando, né? A importância da estratégia combinada imobiliária cooperacional. Apesar de não estar marcado no trimestre, nós fizemos aí no começo do mês de abril uma venda extremamente importante para a companhia, que foi o remanescente da Fazenda Araucária, que sem dúvida nenhuma isso depois, quando a gente estiver mostrando um pouco os números do TRI, vão estar refletidos nos números anuais, né? O que vai colocar sem dúvida nenhuma a companhia também, de novo, em resultados anuais bastante expressivos, tá? Passando para a próxima página, eu dou um pouco mais de cor exatamente desse assunto. Deixa eu só fechar na telinha aqui. Bom, só dando um pouco mais de cor, o que a gente tem? A gente tem aqui praticamente duas vendas, né? Nós fizemos as vendas do remanescente, e aqui eu acho que vale a pena explicar por que tanta diferença de preço. A gente está falando de uma área de baixada, uma área de, transparência total, uma área bastante arenosa, que ela tinha cana. E você tem também as áreas que a gente chama da fazenda, são as áreas de chapada, as áreas mistas, intermediária e também área de baixada. Então, aqui numa estratégia de tentar monetizar o máximo possível, nós vendemos o remanescente da fazenda, né? Duas áreas, óbvio que a área mais expressiva, a venda 2, mas a venda 1 é uma área de baixada, né, de a 200, 300, praticamente 300 sacas nessa área baixa, que você não tem, que você tem aptidão para fazer pastagem ou aptidão para fazer um cultivo de cana. Sempre é uma área que você tem mais risco para a produção de grãos. E a outra área, dos 5.185, dos 3.700, aí a gente tem uma composição, né? Tem uma composição de áreas que nós precificamos na nossa venda interna, né? Quando a gente foi fazer a conta, a gente precificou a 1.300 sacas de soja por hectare, tivemos áreas que a gente precificou a 600 e pouco e área a 300 também. Então, a composição, esses 790, ele é um mix dessa composição, né? Nos 3.796 hectares, a gente tinha essas três qualidades de tipo de solo, qualidade de perfil, qualidade de tudo, que tem uma composição diferente. A gente chegou a 790 sacas por hectare,
Do total dos 3.796, aproximadamente 1.800, 1.600 a 1.800 eram áreas de chapado, o resto eram áreas intermediárias ou áreas de baixada. E o gráfico ao lado, o que a gente... Primeira venda. A primeira venda a gente mostra a recorrência de resultado operacional, é uma transação que começou, uma compra que começou lá atrás, em 2006, e nós estamos desinvestindo o final dela agora em 2023, e ao longo desses 16 anos, a gente entregou uma taxa de retorno de quase 14% na área baixa e quase 15% na área da fazenda como um todo, né? Então, acho que é bastante expressivo e mostra a capacidade que a empresa tem de combinar resultado operacional com imobiliário, identificar oportunidade e fazer isso acontecer. Bom, o quadro ao lado, o que a gente trouxe aqui? Um resumão, né? Porque a gente vai vendendo a fazenda fracionada, e às vezes a gente gostaria aqui nesse quadro de passar uma visão do que foi o todo, né? Foi uma fazenda que foi adquirida lá atrás, né? Como eu disse agora, desculpa, eu falei 2006, foi 2007, foi adquirida em 2007, abril de 2007, e essa fazenda foi adquirida por aproximadamente, naquele então, eram menos de 76 milhões, porque aqui tem os 76 milhões, inclui o CAPEX, foi uma compra combinada, todos vocês que acompanham há mais tempo lembram disso, adquirida por 76, então nos nossos livros hoje elas estão a 76, o valor de aquisição, mais o CAPEX de transformação. Por que CAPEX de transformação? Houve uma área pequena e transformada, né? Grande parte dessa fazenda já era madura, já era aberta, mas houve uma área de 1.068 hectares que foram transformados nela, e ao longo disso, o que a gente foi fazendo? A gente foi realizando vendas, né? A gente começou a realizar vendas em maio de 2023, depois a gente foi realizando vendas em junho de 14, março de 17, maio de 17, maio 18, abril 23, as duas últimas vendas, abril 23. Então, o total monetizado dessa fazenda foram 602 milhões de reais, né? A gente está falando, quando a gente olha, a gente está falando de valor nominal e a gente está falando de aquisição mais CAPEX. E vale aqui ressaltar que essa foi uma fazenda geradora de caixa ao longo dos anos, muito positiva para a companhia. Então, não é uma conta simples de fazer 602 menos 76, né? Porque ao longo disso a gente teve vários anos de fluxo positivo que estão refletidos na taxa de retorno, né? Só não estão refletidos nessa análise de geração de valor total, que é de 602 para 76. Então, acho que mostra mais uma vez a capacidade, a habilidade da gente surfar os momentos de bons preços, né? Essa venda, a segunda venda e a primeira venda foram vendas que se vocês repararem, a gente tem, de certa forma, pressionado, né? E talvez, acho que a grande dificuldade do Gustavo explicar o balanço depois o ano passado era um tri que já tinha, esse ano não tinha. Foi toda uma dificuldade, porque a gente queria não só vender bem, mas a gente queria também encurtar o prazo de pagamento, né? Por que encurtar o prazo de pagamento? Vocês sabem muito bem, né? Você tem uma curva, tínhamos um preço de soja presente muito alto e você tem uma curva de soja a futuro mais baixa. Então, aí tinha um desafio enorme que o Conselho nos pediu de encurtar prazo de venda para a gente capturar melhores preços de soja no que já recebemos e nos anos seguintes de uma forma mais curta. Então, acho que é isso que mostra um pouco a habilidade da companhia. Próximo slide. Aqui um pouquinho, a gente vem falando sempre com vocês de investimento, aonde está indo o dinheiro do investidor, a gente está, como nós estamos preparando a companhia, para onde nós estamos levando a companhia, né? E acho que aqui a gente tem alguns projetos que são estruturais, né? Que eu chamo assim para a companhia. Não são conjunturais, são mudanças estruturais, né? Adoção da conectividade, todo mundo sabe o que pode representar a conectividade no PIB agrícola brasileiro e a gente não pode ficar fora. Então, a gente tem aí projetos de conectividade sendo implementado em algumas unidades. Um projeto que é uma operação muito grande, a gente está trocando, vamos chamar assim, nós temos um ERP que suporta a companhia, que é o SAP, e a gente está substituindo um vertical que suportava as operações agrícolas, né? Esse vertical está entrando em operação, já começou a ser implementado em várias unidades. Hoje a gente tem aí esse gráfico de pizza, mostra um status de como estão os projetos, tá? Projeto de conectividade, qual é o avanço dele nessa data, e o projeto de monitoramento de campo. Infraestrutura também foi uma coisa que a gente apresentou lá no começo para vocês, no começo do exercício. A gente estaria construindo uma planta de produção de sementes, né? Aqui, volto a dizer, focado
na produção de semente para consumo interno, né? Semente de soja era uma coisa que praticamente ninguém fazia a conta no passado, né? Representava muito pouco do custo, né? Representava uma fração pequena do custo, e com o advento de biotecnologia, com uma série de coisas que chegaram, a semente passou a ser representativa, né? Tão quanto representativa é a semente de milho, que já era representativa no custo de produção. Então, mais uma vez, a companhia focou nisso, ela já vinha produzindo semente de uma forma, vamos dizer assim, eu falo de tocando mais de ouvido, agora a gente vai tocar de partitura com a implementação dessa planta moderna de beneficiamento de semente, né, que vai permitir aí que a companhia tenha, no médio e longo prazo, uma redução de custos de semente, tá? Com melhor padronização e tudo isso. Projeto de irrigação, que a gente tem focado muito, e isso está nas unidades, principalmente da Bahia, né, alguma coisa na unidade da São José, gastando bastante também, para aumentar aí, sem dúvida nenhuma, os yields produtivos, tanto na cana-de-açúcar, na São José. Estamos aí com investimentos de pressurização de linha, investimento de mais pivôs lineares, né, que já estão chegando e já estão começando a ser montados, e também os projetos de irrigação nas unidades da Bahia, principalmente aqui a unidade Arrojadinho e a unidade Rio do Meio, são projetos que estão avançando bastante a construção. E do lado, né, o último quadro, a gente mostra aqui um pouco a transformação de área. São 3 fazendas que foram incorporadas no nosso portfólio, né, nos últimos meses. A Fazenda Panambi, né, que uma parte foi plantada, mas muito inexpressiva ainda do que plantou esse ano, né, em função do momento de tomada de posse, de ocupação, de montar estrutura, montar time. Então, ela plantou timidamente praticamente 1.000 hectares, e na próxima safra ela vai, operação total, né, ela vai para os seus 5.000 e quase 5.700. Fazenda Regalito aconteceu a mesma coisa, ela plantou esse ano uma área menor, né? E agora na próxima ela atinge a plenitude, né, de toda 100% da fazenda desenvolvida, incorpora mais área na companhia. E a Fazenda São Domingos, que tem um avanço, ela não foi plantada esse ano, a gente tem um avanço de 31%, e essa fazenda, como vocês lembram lá no momento que a gente anunciou, ela vai ser incorporada em 2 estágios, né? Metade nesse ano, né, a gente deve incorporar 3.000 e alguma coisa esse ano nela, e o remanescente na próxima safra. O total, isso aqui, a gente coloca, né, na companhia mais 15.000 hectares em produção, né, 15.000 hectares de Mato Grosso, 15.000 hectares de zonas de estabilidade de produção. Então, acho que vem só mostrando um contrabalanceamento. As pessoas que estão aqui há mais tempo acompanham a gente, viu o quanto a gente era demandante de Bahia, e quanto a gente sofreu, e sofremos de novo esse ano, né, em 2 unidades na Bahia, e a gente preparando uma companhia para que ela tenha aí mais absorção a esses impactos e solavancos aí, com essa diversidade de cultivos e diversidade de regiões. Próximo slide. Aí acho que tem muita gente aqui muito melhor do que nós para dizer, para avaliar, mas a gente vê aí uma curva, a gente olha aqui um histórico mais longo, mas olhando uma curva de soja chegando aí aos níveis de 138, né? Vale aqui um destaque, né? Depois lá o Gustavo vai mostrar, e nós vamos mostrar os números da companhia nessa safra. Nós estamos fechando ao redor de R$ 150 aproximadamente a soja, contra um orçamento de R$ 157, R$ 158, né? E essa é uma visão já de mais médio e longo prazo. Milho, né, que também mostra uma redução expressiva. Algodão, a gente teve um sobressalto e agora uma pequena melhora. Pecuária, vocês estão acompanhando tão bem quanto nós, né? A gente tem aí uma restrição grande de consumo interno, que não tem ajudado o preço. E etanol, mais recentemente, a gente tem aí acompanhado boas notícias no setor, na questão da paridade de competição com gasolina, e tudo isso tem mostrado uma certa melhora, né? Então, acho que um pouquinho aqui mostrar um cenário de commodities, né, que sem dúvida nenhuma os preços caem muito. E no próximo slide, eu acho que aqui um pouco para... pode passar. O próximo slide mostra, você tem um cenário de commodity caindo, né? O ano passado, não essa safra, a safra passada foi aquela safra ideal, né? Plantou com custo baixo e vendeu com commodity cara. Essa safra corrente agora, todo o Brasil está plantou com custo caro, e quem vendeu pouco, vendeu
pouco bem vendido e está vendendo agora. Nós estamos muito bem vendidos em soja, né, como eu falei aqui, mas a gente está vendo já para o próximo exercício uma redução expressiva dos preços. Tá? Então, o primeiro gráfico em cima é a curva do MAP, né? Esses picos que vocês estão vendo em todos isso foi o momento da guerra, né? Mas a gente via uma acentuação importante lá atrás, até com efeitos de Bielorrússia, com restrições de consumo, de importação, desculpa, e a gente viu, sei lá, o MAP batendo no seu pico de 1,325. O ano passado, essa safra que a gente está reportando os resultados agora, ela foi plantada com MAP de $955 por tonelada, né? E agora a gente já está vendo um MAP na casa dos seus $580, $600 por tonelada, né? Eu fiz uma conta aqui rápida, né? Que amanhã eu falo conta de padeiro, mas se você considerar não o pico que ele teve, 1,325, né? Que foi a margem, mas se a gente considerar o que a Brasilagro comprou ano passado, a 955, com o preço de agora, 580, isso dá uma economia em dólar de $375 por tonelada. Se a gente considerar que o MAP, a gente utiliza aproximadamente 200 quilos por hectare, a gente está falando de 375 vezes 0,2. Isso representa $75. Né? Se a gente considerar também um câmbio de 5, né, a gente está falando de uma economia de custos só no MAP, ou uma melhora de margem de R$380 no fertilizante fosfatado. Né? E aí vocês podem fazer essa conta que eu fiz de padeiro para os outros também. Do lado direito, a gente tem aqui um status de compra de fertilizante. Eu só queria fazer uma parte. Quando a gente olha embaixo, né, a gente vê a curva de cloreto e a gente vê embaixo a curva de ureia. Né? Muito do que a gente vai reportar aqui hoje, vocês vão ver que é cana-de-açúcar, né, que nos impactou bastante. E a cana-de-açúcar ela tem uma particularidade maior, né? Ela tem uma volatilidade maior esses custos, né? Porque quando a gente fala de soja, a gente está falando de 190 quilos de MAP, estamos falando de 150, 160 quilos de cloreto. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente está falando de mais de 500, 600 quilos por hectare de fertilizante. Né? Então, o impacto do fertilizante na cana-de-açúcar, ou na cultura do algodão também, aqui eu não coloquei o algodão, mas posso fazer um parênteses com o algodão, são impactos ainda maiores que numa cultura de soja. Né? Uma cultura de cana, uma cultura de algodão e, consequentemente, também uma cultura de milho, elas têm um impacto maior de fertilizante. Então, essa redução vai ser expressiva no caso desses 3 produtos que eu comentei, redução de custo. A curva do lado, o gráfico do lado, desculpa, a gente mostra um pouco o status de compra nossa, né? A gente já avançou em alguma coisa, né? Com operações quando a gente foi travando e fazendo soja, né? Então, a gente tem pouco vem comprado, né? Isso foi uma estratégia, não foi... Alguma coisa a gente fechou, mas outras coisas a gente deixou, porque a gente estava visualizando isso. Nós temos uma assessoria que nos monitora a informação disso aqui, de fertilizante, tem gente o tempo inteiro olhando, e a gente sabia que isso deveria estar acontecendo. E a gente foi tirando o pé, comprando o mínimo possível. Lá atrás tivemos uma oportunidade boa de fazer venda de soja também, fechamos uma operação de cloreto naquele então. Tá? E o gráfico de baixo traz aqui, acho que aqui é só para ilustrar, né? Ele traz aqui o que a gente chama de relação de troca entre a tonelada de fertilizante, seja ela MAP, ureia, né, com a saca de soja. Né? Talvez aqui a gente deveria usar o nitrogenado só para cana, não para soja, mas usando o MAP e o cloreto, a gente tinha uma relação histórica de 13,50, vamos considerar assim, e hoje a gente está com 19, né, sacas por tonelada de MAP. No cloreto, a gente tinha aí 9,4, a gente está com 11. Né? Você vê que ainda está um pouco maior a relação de troca, mas houve uma recuperação expressiva na relação de troca nos últimos meses, né? Em função da queda do preço de fertilizantes. Próximo. Na próxima aqui a gente traz um quadro, só para... Acho que muita gente conhece o dia a dia da operação da companhia, mas que momento nós estamos hoje, né? A gente está no terceiro TRI, status de plantio tudo finalizado, status de colheita 97% colhido, no caso de soja, 6% do milho, porque grande parte do nosso milho, nós temos o milho safra, que a colheita é mais tardia, né? Ela se começa depois que acaba a soja, no mês de abril, e também temos o milho safrinha, então o milho tem pouco avanço de colheita. No caso de feijão, já foi 100% colhido também.
E no caso de algodão, 0 colhido, né? A gente deve começar a colheita de algodão agora no final do mês de maio, início do mês de junho, nas unidades da Bahia e um pouco depois na unidade do Mato Grosso, que começa depois. Esse é um pouquinho um quadro, e aí a gente explica aqui, nesse quadro, último quadrinho abaixo, que está em marrom, a produtividade na soja. A gente tem uma variação de volume de soja de 7% versus o que a gente tinha estimado. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Esse 7% ele tem um pedaço que é redução de área, né? E ele tem um pedaço, sim, que é produtividade, né? Então, tem um pedaço aqui, são fazendas que nós vendemos ao longo do transcurso, e elas deixaram de ser plantadas, né? E talvez aqui também tenha um pouquinho de menos arrendamento, né? nesse volume. E tem aqui, acho que todo mundo aqui sabe, a gente vem falando, a gente teve 2 unidades operacionais, no caso da Bahia, Fazenda Chaparral e a Fazenda Arrojadinho, uma redução de produtividade muito expressiva em relação ao ano anterior, em função de aí um veranico de aproximadamente 35 dias. Como também tivemos unidades que produziram muito acima, né? Então, no cômputo total, quando a gente fala dos 7%, uma parte vem de redução de área, mas uma parte vem de perca de produtividade. Tivemos aí operações no Maranhão com mais de quase 75 sacos de produtividade, né? Áreas muito produtiva, e no caso da Bahia, com essa seca, nós fechamos aí ao redor de 40 sacas. Isso de fazendas que o ano passado produziram 66, 67 sacos, né? Então, a Arrojadinho, ano passado, ela produziu 67 sacos. Esse ano a gente fechou a Arrojadinho aí, óbvio, tem um pouco ainda para expedir, mas a gente estima, porque está em silo bag, a gente estima ao redor de 40, 41 sacos. Então, é uma redução expressiva, né, nessas 2 unidades de produção. Tá? Mas acho que mostra, nós já fomos muito mais dependente de Bahia do que é hoje, né? A gente vê que, mesmo tendo uma redução expressiva nessas 2 unidades, quando a gente olha a companhia como um todo, a gente tem uma redução. Na nossa conta aqui, isso é mais ou menos 4%, tá? Quando a gente exclui desses 7% as áreas que não foram plantadas por venda, tá? Bom, próximo slide, a gente vem um pouco para a operação de derivativos e como a gente vem trabalhando isso aqui dentro da companhia. Safra 22, 23, como eu falei, está praticamente encerrada, tem pouca coisa ainda para vender. Safra 22, 23, a gente já tem um pedaço aí vendido, 12% da safra vendida. Há um câmbio de 5,73, né? E a safra que nós estamos terminando agora, a gente vai terminar ela com um câmbio médio de 5,38. Se vocês vinham acompanhando esse número estava 5,52, 5,47, se eu não estou enganado, e agora nos últimos meses, com essa redução, com essa apreciação do real, como a gente tinha um remanescente para vender, isso reduz um pouco o dólar médio da companhia. O Chicago médio da companhia, a gente vendeu a 14,62, né? E no que nós estamos vendendo para o próximo ano, 23, 24, a 13,50. E na última linha, eu chamo a atenção, que é uma linha, uma rúbrica muito importante para a gente, que é o recebíveis de fazenda. Isso a gente também monitora no P&L do ano. Então, quando a gente olha o cômputo total de produção mais recebíveis, a gente tem mais, né? A gente tem 28% de recebíveis e 11% de produção vendido já, né? Então, a gente tem um volume expressivo já expressivo não, a gente tem um volume bom de venda, e o de recebíveis está a 13,78, tá? Então, acho que um pouquinho detalhando milho, a gente tem aí, esse sim, a gente tem uma operação pouco vendida, né? Hoje o percentual de hedge é pequeno, a gente fez bastante coisa de BMF, mas já saímos dessa operação, porque ela representou muito resultado positivo, o que nos dá aí um buffer para ir ao mercado hoje e fazer preços melhores. Algodão a gente está finalizando, também já vendendo em função da redução, principalmente na Chaparral, e a gente já tem aqui, eu peço desculpa, a gente não colocou aqui como operação vendida, porque de fato ela não está vendida em Nova York. A gente já tem um pouco de travamento de barter de algodão, né? Aproveitamos aqueles bases, vendemos aí praticamente já 25% do físico do algodão, né? Com tela de Chicago, mas travamos bases, né? Travamos bases de 515 on a retirar. Isso representa mais ou menos 1.000 pontos on, né? Então, nós fizemos algumas transações de barter com insumos para a próxima safra, e aí dentro do algodão a gente consegue colocar
um volume maior dos outros cultivos também. Não é só insumos de algodão, né, que a gente coloca nessa operação de barter, por ter uma visão de mais longo prazo. Então, no algodão, a gente já tem também um pouco de 23, 24 vendido. Etanol, a gente começou já a comercializar, estamos começando nos últimos meses, a gente viu reação dos preços de etanol agora, né, mais recentemente, a gente já começou a travar um pouco de etanol. E, como eu falei, a última linha, já expliquei um pouquinho, né, dos recebíveis de fazenda. O que a gente tem em 23, isso 100% vendido, né? Então, isso foi vendido a um Chicago de 14,10 e um tipo de câmbio de 5,30. Tá? E o 24 a gente já tem praticamente 30% vendido, tá? Com câmbio de 5,69 e um Chicago de 13,78, tá bom? Bom, Gustavo, passo a palavra para você. Eu acho que os números que eu trouxe vão te ajudar bastante a explicar aí agora. Obrigado, Andrés. Boa tarde a todos que están participando de nuestra divulgación aquí de resultados. Bom, vamos a repassar aqui os principais números, não? Aqui a gente vai apresentar, não, os 9 meses, findo agora em 31 de março, lembrando que nosso exercício começa em 1º de julho a 30 de junho. Cuando vemos a receita líquida, ¿no?, que sumó aproximadamente 663 millones de reais, debido, digamos, aos mesmos factores que já explicamos, ¿no?, no trimestre anterior, aqui a gente a companhia que está executando a venda de todo que era o remanescente da safra passada de soja, vendido aproximadamente unas 65.000 toneladas de la nueva safra. O André mencionó más o menos 203.000 toneladas, o que a gente tem expectativa de coleta. De fato ya está prácticamente todo colhido. Y tenemos ainda, digamos, para frente toda a 120.000 toneladas de milho, y ya comienza, digamos, un nuevo periodo de coleta da cana de azúcar, ¿no? Mas esta disminución da receita, ¿no?, tem, digamos, como principales motivos aquella menor cantidad de toneladas vendidas de soja. Ya hemos explicado que no mismo trimestre, no mismo período do ano anterior, a gente tinha decidido vender muita soja em virtude de que a gente tinha alguma incerteza do ponto de vista logístico, ¿no? Y fue una decisión bien acertada, ¿no? Ese es, digamos, uno de los motivos por el cual la compañía, en función de precio también de commodity, a gente decidió como anticipar más volumen o ano anterior. Ese ano a gente está, digamos, con un ritmo, digamos, de comercialización un poco más lento, ¿no? A disminución de cana de azúcar, eso ya habíamos comentado, que bueno, anterior habíamos comenzado con aproximadamente una media, digamos, de kilogramos ATR 1,45, y que él debe, digamos, una disminución para un Real 14, y adicionalmente un problema que ahí sí, yo que ya no es de mercado, digamos, un problema de compañía, que también habíamos comentado, una reducción de aproximadamente 220.000 toneladas de cana de azúcar, que era, digamos, aquella consecuencia de aquel incendio que a gente sufrió en una fazenda, la cual es responsable de aproximadamente 1,4 millones de toneladas, ¿no? Y también, digamos, cuando vemos o reconocimiento de vendas fazenda, o año anterior nos teníamos aquella venda expresiva, digamos, de Alto Taquari. Ese año a gente está con una venda pequeña de Morotí, que ya también habíamos anunciado, y a venda da fazenda de Río do Medio. Entonces, esos son los principales motivos por el cual, digamos, estamos presentando una reducción de receita, ¿no? Cuando vemos o EBITDA ajustado, ¿no?, que en total ella sumó 168 millones de reais, ¿no?, vemos de que a margen, ¿no?, que tiene de EBITDA, como él cae a 23%, ¿no? Estamos con una reducción de 23%, bueno, pasado era 45%, y a gente ven comentando, ¿no?, esa disminución de margen de la cultura de grãos, que a pesar, y vamos a ver, digamos, en detalle después en la próxima página, ¿no?, mas ainda que a gente, no caso dos grãos, tivesse, digamos, precios ainda muito bom, ¿no?, comparado de un periodo para otro periodo, ya a presión, digamos, de costos, principalmente de fertilizantes, fue que provocó una reducción de aquí, ¿no? Y por otro lado tenemos a cana de azúcar, que ahí sí, ¿no? Ya hemos comentado que
tivemos un impacto de aproximadamente unos 150 millones de reais y nos explicábamos, ¿no? 50 millones de reais por ese menor volumen, esas 200.000 toneladas, ¿no? que fue, digamos, un problema operacional de la compañía, 50 millones de reais por una disminución na queda de no precio de ese ATR, de valor de Consecana, y otros 50 millones de reais que era una cuestión de dos custos, ¿no? Aquí vemos el lucro líquido, ¿no? do período, son estos 25,8 millones de reais, ¿no? Y para frente, ¿qué nos temos, ¿no? Ese mes de abril, a gente, como Andrés comentó, ¿no? Anunció aquella venda da totalidad remanescente de esa fazenda araucaria. Aquí a gente vai, ¿no? Esa área vendida va a ser, digamos, que tiene estos dos contratos, van a ser entregue, ¿no? Y contabilizado no próximo trimestre, y también tenemos ya un inicio de la nueva safra de cana-açúcar y a colheita do milho grãos y quizás ya una parte, digamos, da safrinha também, tá? Na próxima página, então, como comentamos, a gente ve aqui, ¿no? A soja, ese volumen que yo comenté, estamos para estos 9 meses de 2023 son 98.000 toneladas, o año pasado representaron 145.000 toneladas, 65.000 toneladas aproximadamente de este periodo corresponde ya a esta zafra que nos estamos colhiendo. Aquí podemos observar, ¿no? O precio unitario, ainda que tiene digamos, un valor un poquito menor, vemos que, digamos, se mantienen en precios altos, ¿no? Y ya cuando vemos o custo en reais por toneladas, ese incremento, que la consecuencia que nos estamos hablando ya de incremento de costo. Y esto afectó, sin duda, digamos, a margen da soja de 47% a 28%, ainda digamos, con precios muy buenos, ¿no? Cuando vemos o milho, ese 122.000 toneladas, prácticamente en estos 9 meses nos vendimos 100% de la zafra que fue colhida el año pasado. Ya esa safrinha, especialmente que nos tenemos más o menos unas 90.000 toneladas, teníamos aquí aproximadamente unas 90.000 toneladas que eran resultado de una safrinha, ya teníamos convalidado precios altísimos de fertilizante, o que elevó que el costo pasase de esos 474 a 781 reais por tonelada. Y a margen, digamos que o ano, ¿no? En periodos de 2022, esa zafra, sinceramente, nos tínhamos vendido, digamos, con precios muy bons, con custo, tínhamos conformado un costo muy bajo, y a margen de 50% es muy além do que era, digamos, o histórico, ¿no? de margen de contribución que nos conseguimos, ¿no? Y a cana, por fin, ahí a cana es otra digamos, das culturas, ¿no? Que son carro-chefe, digamos, de nuestro resultado. Y esto es misma situación, porque no tuvimos novas colheita, no tuvimos nueva colheita, nuevos resultados aquí. Y simplemente aquí lembrar, ¿no? de esa disminución de cantidad de toneladas de 1.387 para 1.161.000, o precio que, digamos, coincidieron, ¿no? Que esos semestres fueron, digamos, un momento de que en 2022 o precio ya ha aumentado mucho, ¿no? Perdón, 2021, ¿no? Y 2022, que corresponde a esta zafra que nos estamos aquí contabilizando, debe esa queda, digamos, de precio. Aquí estaba también a oneración ¿no? de ICMS, esos impuestos, todo eso influenciaron a queda do petróleo. Entonces todo eso fue elevando que o precio do Consecana caísse, y a gente con os custos, digamos, muy além do que era, digamos, nuestro histórico. Y acho que también aquí, cuando a gente ve en reais por tonelada, a menor cantidad también contribuye que o custo sea más alto, ¿no? Si a gente tivesse conseguido aquellas 226.000 toneladas, ese costo sería más o menos de 100 reais por tonelada, más a combinación, digamos, de esos problemas operacionales con problema mercado, ¿no? No próximo nos vamos a ver aquí o EBITDA operacional. Aquí para lembrar cómo es que nos llegamos, normalmente, digamos, seguimos de un lucro líquido sin venda fazenda, ¿no? Eliminamos aquí, digamos, sabiendo que nos fortalece a combinación de resultados, más vamos a dar un foco únicamente en
una parte de operaciones. Aquí a gente elimina todo que es movimiento de valor justo, ¿no? De activos biológicos, producto acabado. Colocamos todas las depreciaciones y incluimos también resultados derivativos. Esto aquí demuestra, ¿no? De que o ano período nós tínhamos aproximadamente uns 40 milhões de reais, a gente tinha feito, digamos, hedge, ¿no? No momento que fomos a comprar os insumos, entendendo que o que sempre perseguimos é margem por hectares, ¿no? Por tonelada, y ahí el precio de mercado andó y a gente ficou con un valor un poco menor, se llegaron a transaccionarse, ¿no? Por 160, 170 reais por saca de soja, a gente estaba hedgeado en 150 reais, entonces impacto de eso fue gerando ese resultado negativo. Ese año todo contrario, ¿no? Ese año no estamos viendo na região lá de Mato Grosso, ¿no? Onde a gente tem, digamos, operações importantes, a gente está vendo hoje em 125, 130 reais por saca de soja, a gente tem hedgeado em 147, 150 reais por. Então, esse é o impacto que a gente considera cá em nosso EBITDA, ¿no? E à direita, aqui, um breakdown, que sempre falamos que nós temos dois carros-chefe, que é a cana-açúcar e a soja. ¿Qué ven para frente? Aquí estamos 9 meses para frente, vamos a comenzar nuevamente a colecta de cana-azúcar, entendemos que entre 600 y 200 mil toneladas van a estar impactando el resultado del último trimestre y do anual. Vamos a tener a comercialización de 140 mil toneladas de soya, ya parte de semillas vamos quizás comenzar a comercializar, digamos un año que vemos que digamos, un mercado que está bastante parado, ¿no? No estamos consiguiendo muchas oportunidades de venta física, tenemos una importante posición de ventas en bolsa, más ¿no? Hedgeando, digamos, su precio, más no vemos una demanda, más entendemos que va a haber una parte ya do milho que va a estar también impactando aquí en el próximo trimestre, ¿no? En la próxima página, aquí vemos, ¿no? A dívida da compañía, nos podemos ver de que tenemos un corto plazo de unos 226 millones de reais, un longo plazo de 357 millones de reais, 583 millones aproximadamente o montante da dívida, 96,56% CDI, a gente tiene una parte que, ¿no? Bastante importante, debe ser unos 40%, que son talla prefixada abajo de 10%, ¿no? De algunas dívidas que ya hemos tomado anteriormente. De aquí a final de año, a gente tiene aproximadamente estas 226 millones que están aquí, son casi 200 millones de reais que nos tenemos que quitar. Ahí estamos trabajando para nuevas dívidas, porque entendemos que el nivel de alavancagem da compañía fica muy bajo, ¿no? con ese valor. Lembrando que aquí, ¿no? Ese bubble que está aquí tiene 450 millones de reais en balanzo, ¿no? de recibível por venda fazenda, y a gente se considera, ¿no? a venda da Alto Taquari, que ainda no fue, a otra parte que no fue contabilizada, que va para 2024, y a Araucaria, ese valor atinge prácticamente el doble, ¿no? Un montante de recibível, ¿no? Con lo cual, a gente entiende que tiene una posición bien confortable desde el punto de vista de alavancagem, ¿no? A dívida líquida, estamos hablando de 400 millones de reais, no estamos con 200 millones de reais, 240 millones de reais de caixa, mas lembrando que aparte, digamos, es un momento de más baja, ¿no? Posición de caixa. A partir de aquí nos tenemos todo recibível de soja, milho, en fin, ¿no? La nueva zafra de cana-açúcar, y a gente ya tiene convalidado y pago grande parte de los costos de esa zafra, ¿no? Bueno, y aquí cuando vemos en relación, digamos, de net asset value o de EBITDA, a gente entiende que son indicadores bastante bons, ¿no? La próxima página, aquí nos vemos un poco cómo es el comportamiento do Agro 3, ¿no? En relación con Ibovespa. A gente está tradeando, ¿no? Está, digamos, con altos volúmenes ainda digamos, de trade diario. Vemos, ¿no? De que el valor, o nuestra opinión, está
muito barata, não? Uma boa oportunidade. Lembrando que a gente, cada 2 anos, nós fazemos uma avaliação com Independiente, nós vamos esse ano, já contratamos a Deloitte, e ele está, digamos, num processo de visitas à fazenda para conformar um pouco sua opinião respeito à avaliação da companhia, das propriedades, e a gente entende de que o net asset value da companhia está em torno mais ou menos R$39 para cima, não? Convidamos a quienes enxergan, digamos, un potencial de valorización, como a gente entende, a investir na companhia. Muito obrigado e passamos a perguntas e respostas. Obrigada, André. Obrigada, Gustavo. Eu vou passar a palavra para o Pedro, da XP, para fazer a primeira pergunta. Bom dia, André, Gustavo, Ana, toda a equipe da Brasil Agro. Obrigado por tomar a minha pergunta. Eu queria abordar 2 pontos. O primeiro é sobre comercialização, né? Acho que o André comentou bastante sobre isso. A relação de troca melhorou bastante. Seria interessante entender, se vocês puderem dar um pouco mais de cor, qual é a estratégia que a companhia está tomando para avançar na comercialização, né? O que vocês talvez estejam esperando de gatilho para avançar na compra de insumo e no hedge, pensando em 23, 24. Talvez se tenha alguma coisa a ver com margem por cultura, né? Foi bem interessante essa tabela que vocês colocaram no release, ficou bem legal para a gente ver o que é margem por cultura. Então, o que vocês estão mirando de margem por cultura, talvez, para a próxima safra. O segundo ponto que eu queria abordar aqui é sobre talvez um update na recuperação da região onde teve o incêndio de cana-de-açúcar, né? E o que a gente pode esperar em termos de produtividade para essa e para as outras regiões. E pensando assim na exposição da companhia a regiões mais voltadas por etanol, quanto vocês estão pensando em capturar desse recente upside de aumento de preço de açúcar? E se me permite, até que eu não queria abusar aqui, mas um terceiro ponto bem rápido, sobre essa operação de sementes, né? Acho que talvez um pouco mais de profundidade aqui no business de sementes, se essa parte de industrialização é própria, terceirizada, se a ideia é só mesmo para supply interno, ou vocês estão pensando em fazer vendas para terceiros e assim, o que vocês estão vendo, olhando para frente para essa operação, né? Se faz sentido, talvez, investimento nesse business. Obrigado, pessoal. Pedro, dá para a gente ficar a tarde inteira batendo um papo com essas 3 perguntas aí, viu? Mas vou tentar ser breve aqui e tentar te ajudar um pouco, que a gente está olhando. Bom, 23, 24, nós estamos sim monitorando e começamos a tomar posição, como você viu lá no Chicago, né? A gente está olhando aí, estamos entendendo que tem uma curva, a tela está mostrando isso, é uma tela de Chicago aí na casa dos 13,50, entre 13,50 e 13,80, né? O desafio que a gente tem aqui hoje, e a gente está olhando para essa e para a próxima, quando você olha o que está acontecendo esse ano, você está tendo um aumento da produção gigantesco, né? E aí a gente teve uma redução expressiva dos bases nesse primeiro momento, né? Então, a relação de troca, quando a gente tem que fazer com o preço total, né? Não é só Chicago, não, eu tenho que Chicago, bases e tudo. Então, a gente acredita, né, esse é um pouco do sentimento, quando você olha a própria curva de bases para o próximo ano, o bases que agora, vamos lá, só para a gente voltar um pouquinho na história. Quando a gente fez esse orçamento lá, a visão de 1 ano atrás, a gente estimava um base de 45 pontos positivo. Um Chicago muito parecido com o que está. A gente estimava um Chicago de 13,70 e terminamos um Chicago aí na casa de 13 e pouco também. O tipo de câmbio também. O que aconteceu com o base? O base saiu de 45 positivo e hoje nós temos um base menos 100, né, no mercado. Se a gente olha a tela futura, né, e aí mesmo olhando tela de base, a gente já está falando de um basis menos 5, menos 10. Então, você tem uma redução aí expressiva de preço de bases futuro. Então, a leitura nossa é ir travando, como eu sempre falo, margem. O que é de se esperar? Foi muito bem colocado esse quadrinho da margem. A gente vai esperar e a gente vai ser agressivo quando a gente entender que as margens começam a recuperar as margens históricas nossas, 30%, 35% margem EBITDA. Então, aí, nesse momento, a gente vai estar tomando posição de compra e de venda, né? Esse momento hoje, quer dizer, todo mundo não está tomando, está pondo uma pressão grande nos químicos e nos fertilizantes, em tudo, né? E está melhorando a relação de margem. Então, assim, qual que é o deadline? Onde é que vocês vão apertar o gatilho para começar a ser mais agressivo e começar a travar custo da produção que vem? Quando a gente
estiver chegando alguma coisa entre 30% a 35% margem EBITDA, que é o que a gente estima que vai chegar, tá? Quando a gente já rodou a primeira versão de custo, já fez tudo isso, a gente estima que a gente vai chegar nessa casa aí dos 30% margem EBITDA seguramente, tá? Esse, então, respondendo a primeira pergunta, e é isso que a gente está monitorando, e o gatilho que a gente está olhando é esse. Cana-de-açúcar, tá? O impacto, eu acho que aqui a gente fala, tem sim, sem dúvida nenhuma, o impacto desse incêndio, mas tem o incêndio não é que você perde a cana, é uma fazenda que a gente tem cana irrigada. Então, quando você tem um incêndio, você tem que direcionar todo o equipamento para irrigar a cana que queimou, para ela ter brotação, para não ter um ataque de elasmo na soqueira. Então, aí você, em vez de estar jogando água na cana para fazer mais TCH nas outras canas, eu tenho que tirar tudo os pivôs e colocar numa área para molhar, para não deixar morrer a soqueira daquela cana que foi queimada. Porque a cana que queimou, ela corta um pouco mais cedo. Então, o que aconteceu para nós no impacto lá? Né? E por isso é de se esperar que se reduza. Nós tínhamos recém-irrigado aproximadamente quase aí 4 mil hectares de cana que iam ser cana de final de safra. A gente jogou mais uma lâmina d'água para ela continuar crescendo. Essa cana foi a cana do incêndio. Então, você perdeu todo esse crescimento, né, que a gente teria nessa cana, esses 4 mil hectares de cana, 3 mil, 4 mil hectares de cana, que nós jogamos uma lâmina a mais de água para refletir em produtividade no final da safra. Em paralelo a isso, né, toda a cana que você iria continuar irrigando para refletir impacto de produtividade, você teve que direcionar a água e os equipamentos para irrigação de salvamento daquela cana queimada, na brotação daquela soqueira, para não perder stand dessa safra. Né? Então, você fala, pô, como 200, não é que queimou 200 mil toneladas, é que a cana que você irrigou, que ia continuar vegetando, teve que antecipar a colheita, e a água que você ia usar para aumentar a produção de TCH, você usou para salvar soqueira de cana para não ter problema de uma praga, que é uma praga específica, elasma, é uma lagarta. Tá? Então, na cana, a gente espera sim uma recuperação, a gente está, além da recuperação que a gente está contando com ela, principalmente no Centro-Oeste, a gente também está vendo uma recuperação expressiva. No caso lá do Maranhão, a gente está aumentando o plantio de canas de ano, né? Canas sobre pivô, para a gente também recuperar esse volume, fora aquilo que eu falei no começo, um pouco mais de investimento. Né? A gente está montando uma estrutura para irrigar praticamente 20% a mais da água que a gente colocou no ano passado. Né? 20% a mais de água, numa região que a água é fator de produtividade, faz toda a diferença. Então, todo o esforço está sendo feito nesse sentido. Quanto a preço de açúcar, infelizmente, Pedro, a gente não tem aí toda a produção de cana nossa, ela está em unidades de produção de etanol. Né? Então, a gente está no mix com secana, etanol. É óbvio, né, que você tem uma recuperação do preço de açúcar, você faz o mix brasileiro ser mais açucareiro e automaticamente você melhora o preço do etanol. Mas a gente não tem um efeito direto da produção do preço do açúcar no nosso consecana, vamos chamar assim. Né? Então, esses são pontos para te respondendo tudo e finalizando com o tema da sementeira que você perguntou também. Qual que é a lógica aqui? É um pouquinho do que eu falei, tá? Vou tentar, assim, lembrar números, tá? Mas há 5 anos atrás, me corrija, Gustavo, há 5 anos atrás, o custo de semente por hectare era R$ 170, R$ 190 reais por hectare. O custo de semente de soja, tá? Hoje a gente está falando de um custo de semente de soja na casa de 750 a 800 reais por hectare. Né? Olha o que aconteceu. Vamos falar, conta de padeiro, 200 para 800. Né? Você tem 600 reais de custo incrementado de custo de semente, por evento de biotecnologia, por uma série de coisas. Nós começamos a produzir semente numa escala ainda tímida própria. Né? Você, como produtor, você pode produzir a sua própria semente, registrando os campos no anexo 33 do Ministério da Agricultura, você produz a sua própria semente. Então, nós começamos timidamente, né? Fomos desenvolvendo tecnologia, fomos desenvolvendo conhecimento interno, fomos montando o time. Hoje a gente tem um coordenador de processamento de semente na companhia, né, que ele não de agora começou já tem um pouco de tempo. Então a gente foi desenvolvendo tudo isso e aí a gente falou, pô, estamos na hora de dar mais um passo aqui, que é uma produção mais tecnificada no beneficiamento. Tá? Então o investimento que nós fizemos foi beneficiamento de semente, uma UBS, né, Unidade de Beneficiamento de Semente, que está localizada na Chaparral, estrategicamente, tá? Por que ela está lá? Porque lá a gente tem altitude,
para a produção de semente. A gente tem lá, do lado da Chaparral, a Fazenda Rio do Meio, a gente tem pivôs centrais, então permite a gente ter uma janela estendida, óbvio, respeitando o vazio sanitário, tudo, mas dá para você ter uma soja numa janela estendida, produzir um pouco mais de semente sob pivô, né? E o foco principal disso é a gente ocupar cada vez mais a necessidade de semente da empresa, né? Nós não temos hoje zero ambição de ir a mercado, não é montar uma sementeira como um business, e sim montar uma boa sementeira, ter uma boa semente para ter uma boa redução do custo de produção. Tá? Então, esse é o foco principal, né? E isso é a curva de aprendizado agora nos próximos 2, 3 anos, né? A gente já aprendeu um pouco de fazer, agora tecnificamos isso com máquinas modernas, e agora a gente vai para aumentar essa escala, né? Nós tínhamos aí uma escala de semente própria na casa de 15% a 20%, nós devemos ter com essa nova OBS, chegar aí na casa nesses primeiros anos a 40%, 50%, 60%, e óbvio que a gente não vai conseguir produzir 100% da semente, mas a gente atingir níveis de 60%, 70% seria extremamente interessante para a companhia. Esse é o foco principal do pessoal que está empenhado nessa produção. ¿Puedo complementar algún punto que o Pedro preguntó también, ¿no? Que respecto a comercialización, ¿no? No sé, estamos con la soja, nós já temos aproximadamente uns 65% que a gente já tem, não, com físico vendido até agora 30 de junho. E o que a gente está buscando hoje, não, aumento mais ou menos 80, 85%, não? O que a gente está vendo que os prêmios, não, que historicamente eram positivos, a gente começou a perceber que tem, digamos, negativo, e tem uma pressão ainda de preço de custo de frete muito alto, o que está deixando o preço da saca de soja muito baixo. Agora, o ponto é que ainda, digamos, com uma taxa de juros tão alta, não? E a gente com pouca expectativa, já que vem uma safrinha muito boa de milho, que vai fazer pressão na comercialização, a gente não está enxergando, com respeito à soja, digamos, uma recuperação de preço, tá? Então, a gente o que vai procurar, ou vai, digamos, buscar, é tentar, não, que até o mês de agosto a gente ter 100% da soja comercializada. Já o milho é uma incógnita, não? A gente hoje está tentando fazer, como comentei, não? Nós temos um volume grande, digamos, de hedge realizado, e a gente hoje não vê demanda, não? Acho que não estamos, a gente está buscando, não, oportunidades para comercializar e não estamos encontrando demanda em nenhum caso, tá? Respecto ao orçamento, a gente já rodou aqui, não? Um novo orçamento. A grande dúvida de tomar posições de compra de insumos, a gente está porque não estamos conseguindo precificar qual vai ser o prêmio e qual vai ser o frete para o ano próximo, não? Então, a gente estava trabalhando, não, com um frete muito parecido, digamos, ao que foi o que está sendo esse ano, acho que com 5% abaixo, un histórico de 40 puntos, ¿no? De 0,40 de basis, estamos con 13,50 de soja de Chicago y tenemos 5,30 de dólar, ¿no? Con eso nos daba una saca de soja de 140 reais más o menos, o un poco menos, ¿sabes? Más como os custos están, digamos, abaixando, a gente está llegando a valores en reais por tonelada um pouquinho acima do que a gente apresentou aqui, não? Um pouco acima dele, não? No milho, a gente aí já está vendo uma pressão para baixo, não? Tem, digamos, resultado bruto unitário um pouco abaixo do que esse ano. E para cana-açúcar, a gente estava estimando aproximadamente por acima de 50 reais por tonelada, não? Essa é um pouco a visão que a gente ainda não estamos ¿no? Dando una segunda rodada de orçamento, mas ahí está, digamos, a grande incerteza por la cual a gente ainda não está tomando posiciones por eso, ¿no? Porque ainda não conseguimos precificar certo a soja. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela profundidade das respostas. Obrigada a você, Pedro. Agora eu vou passar a palavra para o Henrique, do BTG.
Boa tarde, André, Gustavo, Ana. Obrigado por tomar minhas perguntas. Primeiro, até queria fazer um follow-up. Eu acho que a discussão já ficou bem profunda também agora nesses últimos pontos do Gustavo, mas até para entender um pouco a visão de vocês para essa, né, redução expressiva do basis que a gente está vendo, como que vocês olham isso se desenvolvendo ao longo desse ano ainda? E até o que eu entendo que tem uma dificuldade grande de prever, mas o que é uma perspectiva disso para as próximas safras, né? A gente, do ponto de vista de produção, pelo menos, não tem nenhum sinal que vá desacelerar pensando no país e muito pelo contrário, né? Então, eu acho que ouvir um pouco mais nessa discussão seria bem interessante. Aí também um follow-up do ponto de vista de custos na safra 23-24, eu só queria que vocês, se pudessem, nos ajudassem um pouco a reconciliar o termo de troca e queda de preço de insumos, ele fica muito claro. O que eu não tenho certeza é quanto uma aplicação menor de fertilizantes na safra, né, 22-23 pode ter ajudado o custo de produção nesse ano agora, né? Então, balanceando esses dois fatores, né, nível de aplicação, quantidade de aplicação e preço menor, como que a gente deveria começar a pensar nesse custo para 23-24, né? E aí a última, acho que sempre válido, né? Vocês anunciaram já a venda relevante da Araucária. Acho sempre bom ouvir um pouco uma atualização do que vocês estão vendo no mercado de terras, né? Em termos de valorização de preço e até em termos de demanda para fechar novos negócios, seja na pronta compradora ou vendedora. São esses os pontos. Muito obrigado. André, antes de você responder, deixa eu só emendar aqui a pergunta do Helmut, que é muito em linha do que o Henrique falou, né? Que ele observa que a companhia ficou relativamente, com a compra de terras, a companhia ficou relativamente inexpressiva nos últimos anos, que a gente comprou a última no Mato Grosso. Ainda se comparado com as vendas acumuladas nesses últimos anos, o estoque de terras pelo valor se reduziu. Qual vai ser a estratégia da companhia daqui para frente? Priorizar arrendamento, pois os preços do Brasil são altos demais, priorizar compra de terras na Bolívia e Paraguai, ou continuar numa posição oportunista aproveitando ocasiões especiais? Desculpa, saí aqui? Não pra mim. Achei que tivesse saído. Desculpa. Pô, essa pergunta também é a do milhão, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar. Vou fazer uma salada aqui para tentar responder, começar um pouco. Fertilizante, redução de fertilizante, tá? Isso que você falou, Henrique, é uma verdade, né, no Brasil, é uma verdade na grande maioria das companhias e não é uma verdade na Brasil Agro, tá? Por que te falo que não é uma verdade na Brasil Agro, tá? Porque você sabe, nós somos uma companhia de transformação, então a gente tem muita terras novas. E em terras novas, você não pode fazer uma redução tão expressiva de fertilizante. Então, te respondendo, né? Ano contra ano, a nossa dose de fertilizante não deve ter mudança significativa, tá? O que foi o ano passado para o que aconteceu esse ano. Então, vou começar com a pergunta mais fácil para depois ir para as mais difíceis. Então, ela não deve ter mudanças expressivas. Então, assim, quando a gente fala existe uma redução de custo do fertilizante, vai ter sim um impacto importante. Nós não vamos recalibrar as dosagens de fertilizante, né? O ano passado, por ter áreas novas, a gente não conseguiu fazer isso. Né? A gente não tem nenhuma área de soja que planta soja há 30, 40 anos que você consiga, em vez de pôr 190 quilos de MAP esse ano, eu vou pôr 100. Né? Nós temos muitas áreas novas, né? Inclusive, nesse ano, a gente ainda tem algumas áreas novas entrando no sistema, como aquele slide que eu mostrei lá, Panambi e todas elas. Então, essa primeira pergunta é, na Brasil Agro, a redução de custo de fertilizante impacta em redução de custo de produção, porque o ajuste calibre, vamos dizer assim, de dose de fertilizante é muito pequeno. Alguma coisa tem, mas é muito pequeno, tá? Não é relevante isso nesse montante. A segunda, aí vou para a primeira pergunta sua, futuro de bases. Esse é um desafio enorme, né? Com o país, né? Com a produção que a gente está tendo, né? A gente vai ter que trabalhar muito melhor isso. Eu falo a gente, a sociedade agrícola brasileira, trabalhar melhor, porque a gente começa a ver um esgotamento dos canais, né? E você tem lá um limite de exportação. Então, o que a gente entende, né? O que eu acho que tem de fato novo que pode ter aqui, tá? A gente está vendo o avanço do plantio nos Estados Unidos, a gente está vendo um avanço de área de milho sobre soja, né? Se você de fato tiver e se confirmar esses avanços que nós estamos tendo lá,
a área de soja deve perder um pouco, deve perder volume lá. Né? Isso põe pressão para a recuperação de bases aqui. Né? Não tenha dúvida que põe pressão para a recuperação de bases aqui. Em contrapartida, né, você tem um outro cenário, né, que nós estamos com o base squeezado aqui, porque a gente também teve um efeito Argentina, né? Está todo mundo buscando soja no Brasil. Né? A gente tem lá, se a gente pensar na próxima safra, a gente tem um reequilíbrio da produção mundial, a Argentina produzindo. Não estou falando isso no preço final nominal, estou falando, estamos olhando a linha base, né? Você tendo um reequilíbrio de produção, você tira um pouco a pressão da exportação aqui num determinado momento e você reequilibra um pouco esse base. Então, isso é um fator altista para bases, quer dizer, hoje a gente tem uma Argentina com menos 25 milhões e o Brasil com mais 25 milhões, todo mundo vem buscar soja aqui, né? Então a gente e não tem logística para escoar tudo isso, tá? Então, eu acho que no médio e longo prazo, se a gente tem esse reequilíbrio de produção, você reequilibra a distribuição e escoamento de soja, apesar da Argentina ser tradicionalmente exportador de farelo, mais do que poroto, mais do que grão, desculpa, a gente sabe disso. Tá? Mas eu acho que a leitura nossa é que os bases eles devem recuperar, talvez não recupere porque a gente tinha, né, expectativa de mais 45 pontos, né? Mas é o que eu falei agora há pouco. Se a gente olhar a tela, a gente já está falando não menos 100, a gente está falando de menos 10. Né? Então a gente já está com base e eu acho que tem espaço. Com essa reequilíbrio argentino e com essa reequilíbrio de produção americana, da gente voltar a ter bases aí na casa de 30, 40 pontos. Não acho que isso poderia ser não é um fator que me surpreenderia. Tá? No ponto de vista de terras, e aí acho que eu vou tentar fazer o enlace das duas perguntas, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ser ainda uma companhia mais vendedora. Tá? Eu sempre falo e volto a repetir, a liquidez corrente de terra, tanto a subida do preço de terra como a baixa do preço de terra, você precisa ter anos recorrentes de margem de contribuição alta ou anos de contribuição baixa. Né? Então, ainda a gente vê um carry, a gente vê uma liquidez corrente bastante expressiva. Né? A gente está recebendo, eu diria assim, a gente recebe muito mais oferta de compra de fazendas hoje do que de bons negócios para fazer, então a gente vai estar ainda na mão vendedora. Não tenho dúvida que a gente vai estar na mão vendedora, preparando a companhia para o momento que a gente precisar comprar de formas de oportunidade. Então, volto a dizer, a gente vai estar sempre comprando oportunidade, a gente vai estar sempre buscando oportunidade, né? Seja ela por A, por B ou por C, mas a gente vai estar comprando oportunidades. E o que é importante, o que a gente vem mostrando aqui nos últimos anos, apesar da gente estar vendendo terra, apesar da gente estar comprando menos do que vendendo, né? Mas a gente está arrendando também. A área produtiva da companhia, ela tem crescido ao longo dos anos. Se a gente olhar uma série histórica, né, o EBITDA operacional da companhia ele vem crescendo de forma expressiva, né? Seja isso um pouco menos de compra, mas um pouco mais de arrendamento, sempre naquela tônica. Nós queremos estar aí na casa dos 40%, 50% entre área própria e área arrendada. A gente deu uma desequilibradinha, baixou um pouquinho, tem espaço para crescer um pouco mais, temos que crescer em outros cultivos de arrendamento também, temos que crescer em cana, porque a gente cresceu muito arrendamento em grãos, então estamos mirando muito o canhão para crescer em cana também, em áreas arrendadas, mas assim, a resposta para você não é uma. Oportunidade nós vamos continuar olhando, oportunidade de transformação de áreas de pastagem para grão, que ainda tem bastante, né? E ficar muito atento a oportunidades de mercado, no mercado que, se a coisa apertar, né, a gente tem liquidez aí para oferecer para um produtor, tá bom? Acho que é isso, em linhas gerais. Mas somos mais vendedores do que compradores nesse mercado hoje. Tá muito claro, André. Obrigado. Bom, a gente tem mais uma pergunta vindo do Ângelo. Ângelo, se você puder também se identificar da onde você é, que a gente não conseguiu ver por aqui, a gente ainda tem tempo de responder mais essa pergunta. Ângelo, a gente não está te ouvindo, você está no mudo.
Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, nem no chat, nem aqui ao vivo. Tivemos recorde de público de novo acompanhando a gente aqui pela plataforma, sem contar quem assistiu a gente pelo YouTube. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Estamos super animados aí com o encerramento do exercício, né? Apesar de todo esse cenário mais complicado na parte operacional, de preços e toda essa conjuntura. Queria agradecer o André e o Gustavo por participarem mais uma vez aqui com a gente e passar a palavra para o encerramento de vocês. Obrigado, Ana. E acho que só para, mais uma vez, aí, a Ana fica brava, né? Não posso dar guidance nenhum, mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar para que a gente tenha ainda mais realizações de eventos imobiliários, né? Até o final do exercício. Apesar de já ter tido um expressivo, né? Vale sempre lembrar, né? Se vocês colocarem o resultado líquido dessa venda no resultado da companhia, a gente vai ter um resultado, um EBITDA e um lucro líquido bastante expressivo, né? No ano, né? Quando a gente considera o resultado dessa venda. E ainda tem mais coisa, né? Quando eu falo, ainda tem mais água para passar debaixo da ponte, tem mais área para trabalhar ainda a questão de arrendamento, tem mais áreas para trabalhar compra, que nós estamos olhando algumas coisas, e tem mais área para trabalhar venda, né? Então, nós estamos aí também, como eu vinha falando, né? Nos calls passados, vai ter. Eu volto a dizer, vamos trabalhar para fazer mais vendas ainda dentro do exercício, para que a gente possa monetizar esse bom momento de liquidez do mercado, né, e capitalizar a empresa, deixar a empresa redonda para no momento de compra a gente entra comprando. Eu acho que esse é um pouco a virtude, a gente sempre falou isso, a companhia está preparada para surfar esses momentos de alta e de baixa e saber capturar esse retorno para o investidor da companhia, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês e agradeço a todos que trabalharam aí pelo empenho para a gente produzir esse material e todos que participaram conosco hoje. Uma boa tarde a todos.